na edição de hoje. Contraponto 360. De todos os lados, os fatos primeiro. A escala 6x1 e o jogo de empurra em Brasília. Enquanto o Congresso e o governo medem força sobre o rito da proposta, milhões de trabalhadores brasileiros seguem sem tempo para viver. A manutenção da tramitação do fim da escala 6x1 como proposta de emenda à Constituição, PEC, pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, acende um alerta sobre as reais intenções do Legislativo. Embora o discurso oficial fale em debate estruturado e cautela econômica, quem conhece o chão da fábrica e o balcão do comércio sabe que a cautela de Brasília costuma ser o cemitério de direitos urgentes. O que está em jogo não é apenas uma vírgula no texto da lei, mas a saúde mental e a dignidade de quem sustenta este país sob um regime de trabalho que beira o esgotamento humano. Falar em impactos econômicos, sem colocar na balança o custo social da escala 6x1 é de um cinismo atroz. O trabalhador não é uma peça de engrenagem descartável. Em São Luís e em tantas outras capitais, vemos pais e mães de família que saem de casa antes do sol nascer e voltam apenas para dormir, sem tempo para ver os filhos crescerem ou para o simples direito ao lazer. O lucro das grandes empresas não pode continuar sendo subsidiado pela exaustão física e emocional da nossa classe trabalhadora. O impasse entre o governo federal, que sugere um projeto de lei, e a Câmara, que insiste na PEC, parece mais um jogo de xadrez político do que uma busca por soluções. A PEC exige um quórum mais alto e uma tramitação mais lenta, o que levanta a suspeita. Será que querem realmente mudar a vida do povo ou apenas ganhar tempo para que a pressão das ruas esfrie? A classe política precisa entender que o povo está atento e não aceitará que essa pauta seja engavetada em nome de acordos de bastidores. A desculpa da transição setorial é o novo mantra para manter tudo como está. Setores como a indústria e o comércio sempre alegam prejuízo quando se fala em direitos, mas nunca mencionam os recordes de produtividade e os lucros acumulados às custas de jornadas desumanas. A verdade é que a escala 6x1 é uma herança de um modelo de exploração que já não cabe mais em uma sociedade que se diz moderna e justa. É preciso coragem para enfrentar o lobby empresarial e priorizar a vida. A solução passa obrigatoriamente por uma reforma que garanta a redução da jornada sem redução salarial, acompanhada de políticas de desoneração para pequenos empreendedores que realmente precisem de apoio na transição. Mas, acima de tudo, a solução exige que o trabalhador ocupe o centro do debate. Não haverá justiça social enquanto o descanso for tratado como privilégio e não como direito. Brasília vai servir ao povo ou continuará sendo o escritório de luxo dos grandes empresários? A resposta precisa vir agora, com a aprovação imediata de uma jornada que permita ao brasileiro viver, e não apenas sobreviver. Contraponto 360. A bolsa bate recorde, mas o lucro vai para o capital estrangeiro. Enquanto o capital estrangeiro irriga a B3 com recordes históricos, o investidor brasileiro amarga o custo de ter acreditado nos profetas do apocalipse digital. A política brasileira é, acima de tudo, um exercício de sobrevivência a profecias não cumpridas. Há quem diga que a memória é curta, mas os números da B3 nesta semana resolveram refrescar o juízo de muita gente. Ao atingir a marca histórica de 198 mil pontos, a Bolsa de Valores não apenas bateu um recorde numérico, mas implodiu uma narrativa cuidadosamente construída nos últimos anos. A de que o país estaria em uma rota irremediável rumo ao abismo econômico sob a batuta de Lula. O que vemos, contudo, é o capital estrangeiro ignorando o barulho das redes sociais e apostando pesado no que os dados reais indicam. É fascinante observar o descompasso entre a percepção doméstica e a leitura global. Enquanto investidores internacionais injetaram 65 bilhões de reais no Brasil apenas em 2025, registrando entradas diárias que fariam qualquer gestor de fundo sorrir de orelha a orelha, o investidor de varejo brasileiro bateu seu menor índice de participação desde 1994. O motivo? Uma dieta rigorosa de medo servida por influenciadores de finanças que confundiram análise técnica com palanque ideológico. O brasileiro médio, assustado por algoritmos que prometiam o caos, ficou assistindo da calçada enquanto o dinheiro de fora aproveitava a festa. Essa cegueira deliberada tem método e história. É impossível não recordar a máxima hiperbólica de Paulo Guedes em 2021.
quando vaticinou que o Brasil levaria apenas 6 meses para virar a Argentina e 1 ano e meio para se transformar na Venezuela se os rumos políticos mudassem. O tempo, esse senhor implacável da razão, passou. O que temos hoje não é a escassez venezuelana, mas um fluxo recorde de capital que mostra que, para o investidor estrangeiro, a segurança jurídica e o equilíbrio institucional parecem muito mais sólidos do que as correntes de WhatsApp sugeriam. O fenômeno dos influenciadores do caos revela uma faceta perversa da nossa comunicação política contemporânea: a monetização do ressentimento. Ao vender a ideia de que o governo atual destruiria a economia, esses personagens não apenas erraram a previsão, mas causaram prejuízo real ao patrimônio de quem os segue. O investidor estrangeiro, que não gasta tempo com brigas de ego no Twitter, leu os balanços, viu a estabilidade e aproveitou o desconto gerado pelo pessimismo nacionalista. É a ironia suprema. Os patriotas da rede social entregaram o lucro do país de bandeja para o capital global. A resposta de Lula, que sempre prometeu provar que o pessimismo era uma ferramenta política e não um dado econômico, vem em forma de dígitos verdes na tela do pregão. Para o governo, esses 198 mil pontos são mais do que uma vitória econômica. São um troféu simbólico contra a desinformação. Resta saber se o brasileiro que ficou de fora dessa valorização histórica aprenderá a lição. Em economia, quem segue o fígado costuma perder o bolso, especialmente quando o fígado está intoxicado por narrativas de quem lucra com o medo alheio. Contraponto 360. O novo rumo da educação brasileira e o embate de versões nas redes. Presidente sanciona PNE 2026-2036 com meta de 10% do PIB e exclusão do homeschooling. O novo Plano Nacional de Educação já é lei e define o rumo das escolas até 2036. O presidente Lula sancionou o texto que promete transformar o ensino básico e superior no Brasil. A medida impacta diretamente a vida de milhões de famílias que esperam por uma escola pública de qualidade real e infraestrutura moderna. A grande promessa do governo federal foca no bolso: investir 10% do PIB na educação. Esse é um desafio histórico que gera debates intensos nos bastidores de Brasília e nas redes sociais. Sem orçamento garantido e fiscalização rigorosa, as metas ambiciosas correm o risco de virar apenas letras mortas no papel oficial. Valorizar o professor é o ponto central para qualquer mudança efetiva acontecer na sala de aula. O PNE de 2026 a 2036 estabelece diretrizes para melhorar salários e a formação continuada desses profissionais essenciais. O povo quer ver o mestre respeitado e com condições dignas de exercer a sua vocação com segurança. A infraestrutura das escolas precisa acompanhar a evolução tecnológica e social do século XXI. O plano prevê investimentos pesados para reformar prédios e garantir conectividade dentro das unidades de ensino. O combate à violência escolar entra como prioridade máxima para tranquilizar pais e responsáveis em todo o território nacional. O governo marca território ao barrar o homeschooling e criticar abertamente o modelo de escolas cívico-militares. Essa decisão alimenta a polarização política que domina a internet e as conversas cotidianas em todo o país. A gestão escolar agora segue a bússola do Ministério da Educação com foco total na pluralidade. As redes sociais já fervem com as disputas de narrativa sobre o caráter antirracista e inclusivo do novo plano. Enquanto os enxergam um avanço civilizatório necessário, outros apontam excesso de viés político na base curricular. O embate entre visões de mundo diferentes vai ditar o tom das discussões pedagógicas nos próximos anos. O mecanismo de revisões periódicas a cada 2 anos permite ajustes de rota conforme a realidade econômica do Brasil. Essa transparência é fundamental para que a sociedade civil monitore o cumprimento das 73 metas estabelecidas pela nova legislação. O monitoramento constante evita que o planejamento caia no esquecimento da burocracia estatal. A educação não pode ser tratada como um campo de guerra partidária, mas como um projeto de nação soberana. A solução prática exige que estados e municípios fiscalizem cada centavo investido para garantir que o dinheiro chegue onde o aluno realmente está. Somente com cobrança popular e gestão eficiente o Brasil terá o ensino que o futuro exige. Contraponto 360. Lula reage a fake news e promete política baseada na verdade. O episódio do vídeo de Flávio Bolsonaro e a resposta do governo federal escancaram os desafios da integridade informativa para o próximo ciclo eleitoral. A circulação de um vídeo antigo, gravado durante a gestão de Jair Bolsonaro, como se fosse um registro atual do governo Lula, marca o início de uma escalada de desinformação que promete pautar os próximos anos da política brasileira. O senador Flávio Bolsonaro, ao compartilhar imagens de pessoas buscando alimento no lixo, tentou imputar a responsabilidade da insegurança alimentar à atual gestão, ignorando a cronologia dos fatos.
Este movimento não é isolado. Ele faz parte de uma estratégia de comunicação que prioriza a agilidade do compartilhamento emocional em detrimento da precisão factual, um desafio crescente para as instituições reguladoras. A reação do presidente Lula, ao afirmar que mentiras terão vida curta e que opositores serão pegos de calça curta, indica uma mudança de postura do executivo. O governo parece decidido a confrontar a desinformação no campo retórico, tentando estabelecer um regime de verdade para o debate público. Contudo, essa disputa centralizada em checagem de fatos versus narrativas ideológicas muitas vezes acaba por aprofundar a polarização, transformando a política em um tribunal de versões, onde o eleitor médio se vê perdido entre dados conflitantes e ataques pessoais. Simultaneamente, a contraofensiva de influenciadores e setores da esquerda busca reavivar escândalos associados ao senador, como as investigações sobre a prática de rachadinha e suspeitas de fraudes no INSS. Do ponto de vista institucional, essa dinâmica de denuncismo recíproco retira o foco de questões estruturais urgentes. Quando o debate se resume a qual lado mente mais ou qual escândalo é mais grave, as reformas econômicas e as políticas públicas de longo prazo acabam sendo negligenciadas por um Congresso que opera sob a lógica do engajamento digital. No campo das propostas, a menção a reformas drásticas, como a elevação da idade mínima para a aposentadoria, 75 anos para homens e 72 para mulheres, e a possível parceria público-privada no SUS, sinalizam uma plataforma de austeridade fiscal extrema que será testada nas urnas. Embora tais propostas visem atrair o eleitorado preocupado com o déficit público, elas carregam um alto custo político e social. A viabilidade institucional de tais mudanças é baixa sob a atual Constituição, mas o uso desses temas como espantalhos ou bandeiras eleitorais serve para consolidar bolhas de apoio e repúdio. O cenário que se avizinha é o de uma eleição onde a retórica sobrepõe-se à competência técnica. O funcionamento real do Estado exige um debate sóbrio sobre orçamento e gestão. Mas o que vemos é a consolidação de uma política de entretenimento e ataques. Se a mentira for a ferramenta principal de convencimento, o risco institucional é o de uma paralisia administrativa, onde o governante eleito carecerá de legitimidade perante uma metade da população que foi convencida por narrativas distorcidas durante todo o processo democrático.